Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. No último nós terminamos nossa historinha com nosso querido Caio Mário, que se tornou aí, foi considerado o terceiro, né, fundador de Roma. A história dele não terminou. No último episódio a gente falamos mais sobre o encontro dele com os germânios, germânicos, isso, perdão. Que minha parte favorita foi a parte que eles fizeram o fortezinho deles lá, ficaram lá esperando. Os caras ficaram olhando, eles ficaram olhando. E os caras falaram, tá bom, vamos dar a volta então e ir embora. Deixaram ir embora. Foram atrás, acabaram com eles. E usar isso no final, depois na última encontro lá, que eles ameaçaram, né? Que eles falaram, bom, saiba que a gente tem mais, né? Outra metade do nosso povo que tá pra vir aí. E aí ele falou foi ele que ele disse, né, que fizeram um acordo com essa outra metade, que eles ganharam uma moradia permanente ali nas regiões ali por onde eles foram. E mais uma vez, Roma ganhou usando, como é que chama mesmo? Que eles sanduicharam o inimigo, né? Que eles perceberam que a forma como eles atacavam diretamente era... Eu não consigo entender. Bom, não, vai. É justo eles eles não saberem que é a primeira vez que eles estavam enfrentando os romanos, né? Porque se tem uma coisa que eu ouvi muito durante nossa história de Roma aqui, durante as batalhas, é que sempre alguém acabava sanduichado. É quase padrão. Você pensa numa batalha manual à espada, para render o inimigo, realmente só tem duas opções, né? Ou é roletar numa linha de frente, Passar em ou, cima. ou fazer um círculo e sanduichar, né? Como essas são Sanduichar. as duas únicas opções. É. E sanduichar é bem mais fácil, porque você não precisa ter superioridade em todas as frentes, ou uma frente, né? Você consegue... Nem numérico ele tinha, né, nessa também. tem que lembrar que os germânicos eram o dobro, pelo menos, das Sim. tropas que o Mário tinha. E o aliado Cátulo. Mas sim, esse seria um forte resumo do que aconteceu. O Mário se consagrando aí como um grande herói contra as invasões bárbaras germânicas, que era uma ameaça existencial a Roma, não simplesmente uma nova ameaça. Sim. E conseguiu, entre aspas, aí, sozinho, evitar a invasão de mais de 300 mil pessoas, desconhecidos, métodos também desconhecidos, somente com ferocidade e más intenções com o povo de Roma como objetivo. Então, sim, essa foi, acho que grande parte do nosso último episódio. Não pode esquecer que também falamos aí da consagração dele no seu 6º consulado, que não foi tão bom como os outros os outros 5, dado que esse prêmio aí pela vitória contra os germânicos acabou implicando em que ele teve que apoiar alguns populares para a redistribuição de terras dos soldados que ajudaram ele nas vitórias. Mas como era tudo território italiano, a coisa meio que se complicou. O Senado fez corpo mole. E, bom, teve que apoiar um populista aí chamado Saturnino. O Saturnino foi radical demais, ao ponto de usar seus apoiadores para assassinar os oponentes. E quando o Senado decretou ele um inimigo público, o Mário teve que tomar uma decisão aí de apoiar um assassino ou apoiar o Senado. E ele, como cônsul, teve que, digamos, na força da pressão, apoiar o Senado. E por mais que pediu clemência aí pro Saturnino, ele e o outro comparsa acabaram sendo assassinados no próprio Senado, à telhada pelos opiates, ou os conservadores daquela época. E a conclusão é, o Mário, depois de todos esses anos e anos de glórias aí, terminou não agradando nem um lado nem o outro, por uma parte ter apoiado um assassino radical e pela outra não ter conseguido redistribuir as terras que foram prometidas. Então, Sim. no ano 99,
saiu de fininho para províncias na Ásia, né, de Roma, claro, para ficar na escuridão aí da, da obsolência depois de todas as suas conquistas. Teve que se esconder e ter a esperança de morrer em paz, aposentado. Bom, que já sabemos que provavelmente não, né? Estamos nesse episódio agora e falamos que a história dele não acabou, né? Sim. De certa forma, teria sido muito melhor para ele se isso sim tivesse acontecido. Lá vem. Mas tudo uma questão de perspectiva, né? Na perspectiva dele, ter vivido mais, certamente foi melhor. Mas bem, começando então já com esse resumo, lembrando os ouvintes aí para sempre conferirem os links na referência, para entender melhor aí a dinâmica das batalhas e complementar alguns detalhes que tenho que deixar de fora por simplesmente necessidade de fazer o episódio ao redor de 2 horas, né, e não 4. Mas quem gostou do episódio vai certamente gostar dos complementos que estão nos links. Também é válido para esse episódio e todos os demais. Mas sempre que tem alguma batalha, claro que visualmente é bem mais fácil e melhor de entender do que só no áudio. Sim. Mas bem, o resumo então, eu acho que já falando do Mario, é legal começar com um adendo aí que a gente já sabe que ele tem 7, né? Porque eu falei já em 2 episódios que ele teve 7 consulados. Exato. O que eu não mencionei e que é muito relevante nesse ponto é que ele também sabia que seriam 7. E aí você pergunta, como assim, né? Ele também era Então, historiador? eu lembro que você até comentou que o 7º foi, não sei, foi alguns anos depois, né? Sim, então o que vamos falar hoje, talvez, não sei se teremos tempo, É. mas ele sabia que era 7, porque enquanto ele era criança, teve uma profecia que foi feita quando ele encontrou um ninho de águia que tinha 7 ovos. E Hã? isso foi. Lembra que Roma ainda era uma sociedade religiosa. E existiam os presságios, os sinais divinos, etc. E quando ele é criança, ou numa campanha militar, não lembro bem, ele veio ao encontro de um ninho de águia, e a águia era considerada sagrada para os romanos, um símbolo lá dos deuses. Até incluso o. Como que chama? Não é escudo, aquela. Nossa, esfinge, Brasão? não é é isso. Como que eles levam no. Já viu nos filmes, séries que eles levam como se fosse não uma lança, como se fosse uma bandeira, mas em vez da bandeira tem um ícone, tem um Tá, símbolo. brasão. Isso, acho que é o brasão. Em Acho que é português brasão, não né? tenho tanta certeza. Hum, Mas eles carregam isso para simbolizar, bom, o exército, né? sim. E Roma tinha vários brasões, por assim dizer. Tinha do lobo, obviamente, tinha de urso, tinha da águia. O urso representa mais a Itália do que Roma necessariamente, mas tinham vários, acho que não me engano, eram entre 5 e 6 brasões. E a águia sendo um deles. Mas o Mario encontrou aí um ninho, né, de águia e tinha 7 ovos e de alguma maneira isso passou a ser uma profecia de que ele teria 7 consulados. Isso enquanto ele ainda é jovem. Então, naquele melhor estilo Édipo, né, a busca pela profecia acabou concretizando a profecia em muitos sentidos. E, bom, eram 7 ovos, ele só tinha tido 6 consulados, né? Então, Então ele tinha pensa, algo. bom, obviamente vai ter mais um. Então ele estava esperando, não sabia como nem quando, mas estava profetizado. E o símbolo da águia também, curiosamente, ele implementou como o brasão principal de Roma. Foi com ele que a águia passou a ser o símbolo militar principal de Roma. Ele não aboliu, ele simplesmente deixou de usar os outros símbolos e o exército romano, a esfinge oficial, esfinge não, o brasão oficial passou a ser a águia. Então, incluso quando vocês vêem no link das referências aí os primeiros minutos da série de Roma lá da HBO, você vai notar que eles estão carregando a águia. E só é a águia porque o Mário, junto com as reformas militares, também fez essa mudança aí. A águia
como um único brasão. Não é uma bandeira, né? É uma águia mesmo de ouro, né? Um negócio assim? Isso, exato. É um Ah, objeto. tô É, ligado que é. Não, então acho que não é brasão mesmo o nome, acho que é outra coisa. brasão é um símbolo, né? É, sim, sim. Tem um nome aí que os É, eu acho que ouvintes. eu lembro acho que do primeiro episódio, segundo O episódio de masto, Roma, alguma coisa talvez. assim, que alguém rouba isso, né? Eu lembro disso. Isso, É, sim, exatamente. sim. É como se fosse uma bandeira, mas um objeto, e nesse caso é uma Uhum. águia de É ouro. uma águia de Isso, ouro. e só é águia porque o Mario fez com que a águia fosse o principal. Que é curioso Hum. porque você pensaria que seria o lobo, né? Ah, Mas, é. como foi Mario que fez a reforma e a profecia dele estava vinculado com a águia que passou a ser o símbolo militar de Roma depois dele. Hum, Então, mais entendi. um antes e depois do Mario aí. Do Mario, sim. Bem, então, Mario sabia que ele teria o 7º consulado, ou pensava que sabia, né? Mas é um factoide interessante aí, porque será relevante em alguns momentos. Ok. Mas a história, Here we go. a história não. Bom, o capítulo de hoje não começa necessariamente com o Mario. Ele tá de férias, vamos dizer assim, semi-aposentado lá nas províncias asiáticas. E, surpreendentemente, desde que ele sai, do ano 99 até mais ou menos o ano 92, 91, Roma tem relativa paz. Como nada demais acontece. O Senado fazendo coisas do Senado, nenhum grande inimigo aparecendo nas fronteiras. Como que Roma estava tranquila nesses Sim, 8, 9 anos aí. E bem, que é raro. deve ter sido uma excelente década aí para os romanos dessa época, É, então. porque foi provavelmente os últimos anos, nos próximos 90 anos, que Roma teve relativa paz. E bem, naquela cadeia de dominós lá que começou com o Tibério Graco, lembrando isso foi 130 mais ou menos, né? Uhum. Tinha tido aí as reformas sociais, levadas pelo Caio, que é irmão. Depois, o próximo grande personagem foi o próprio Mário. E já mencionamos o nome do Sula aqui algumas vezes, né? Mas não sabemos ainda exatamente Uhum. o que ele fez. Sim. Bem, o próximo dominó dessa fila aí é o Sula, mas não tão Sula. Antes dele, aparece aí uma pessoa chamado Márcio Lívio Druso, que talvez você reconheça. Márcio? Márcio Lívio Druso. Ok. E esse não é a primeira vez que escutamos esse nome, porque Hum. no período lá do Caio Graco, não sei se você vai lembrar, teve um tribuno da plebe que o Senado usou como fantoche, Ah, que sim, fez que é, ofereceu. o dobro ou o triplo. E essa pessoa chamava Márcio Lívio Druso. Ok. É, mas claro, dada a diferença aí de anos, passaram o quê? 30 anos mais ou menos. Hum, hum. Estamos falando do Márcio Lívio Druso pai. Pai. Agora o Márcio Lívio Druso filho aparece na Ok. jogada. E curiosamente, ele aparece como um radical popular, ao contrário do que o pai foi naquele momento como fantoche do Senado. Ele acreditou tanto nas mentiras do pai. Ou se frustrou tanto, né? Provavelmente, esse é mais provável. É, mas como em qualquer boa história, né? O inverso do antecessor é sempre um bom elemento Uhum. para drama. Sim. E nesse caso não foi diferente. O Márcio, ele não era necessariamente um popular, ele era do partido lá do Opiates, mas ele começou a discutir algumas reformas que lembravam muito as do Caio, como por exemplo o subsídio de grãos para a plebe e mais foco na questão da distribuição de terras. E curiosamente, principalmente, né, ele voltou a falar de uma tal cidadania para os italianos, para cidades e tribos Hum. aliadas ali de Roma. Eu não sei se você lembra, foi a única bola fora que o Caio deu lá no período dele. De todas as propostas que ele fez e políticas que ele lutou por, a única que ele não teve apoio de ninguém foi para a cidadania dos aliados. Ok, sim. Porque, claro, isso é uma coisa, era um privilégio de romano, compartilhar esse privilégio que incluía a redistribuição de terra, incluía o voto nos cônsules. Hum, Não era algo que os romanos, independente da classe, tinham muito interesse em fazer. sim.
Então, era algo discutido, fazia muito tempo, ó, desde o Caio aí, 20, 30 anos antes, mas era algo que não tinha apoio de absolutamente ninguém em Roma, nem mesmo a plebe. E, bom, a razão para isso é essa, você não quer compartilhar o poder, e lembrando, Roma era um ponto na Itália, eles estavam falando de dar cidadania para todos os italianos fora de Roma, então claramente inverteria aí o número e quem teria o poder, né, no voto para realmente decidir as coisas. O que aqui começa um certo ponto de especulação. Dado essa visão, né, por que o Druso Filho proporia isso? Qual é o incentivo dele? Se abrir as portas assim para os aliados mudaria a dinâmica do poder em Roma? Bom, a resposta é justamente essa. Que quem apoiasse, conseguisse dar a cidadania para os italianos, teria, óbvio, o apoio dos italianos. E se eles Sim. seriam o maior número, chuta em quem eles votariam Sim. para ter qualquer cargo, fazer qualquer coisa que quisesse. No cara que né, permitiu isso. Exato, que ajudou eles. Então, se por um lado existia talvez uma percepção de que os aliados mereciam a cidadania, porque lembrando, na formação das legiões, só metade dos soldados eram legitimamente romanos, digamos assim. A outra metade sempre era de aliados, e claro, aliados italianos, na maioria das vezes, né? Tinha aliados lá do norte da África e de outras províncias, mas 95% das vezes os aliados eram das cidades italianas ali. Então, existia essa percepção de que se eles estão lutando com a gente, por que eles não devem ter os mesmos direitos que a gente? Sim. E um tal cara aí chamado Caio Mário, em suas reformas, estabeleceu que Roma tinha que lutar como uma nação e não como povos distintos. Então, lembrando que ele tinha até tirado a questão lá dos triares, o príncipe, etc. Era todo mundo parte do mesmo grupo. Sim. E nessas reformas, um outro detalhe importante aí é que ele também aboliu a diferenciação entre aliados e romanos nos pelotões, no exército. Antes tinha uma distinção visual entre eles, como era claro que era romano e que era aliado. Depois do Mário ele falou, uma frase direto dele é: no campo de batalha você não consegue distinguir quem é romano e quem não, estamos todos lutando por Roma. Então ele, com as próprias reformas, já aboliu aí a diferenciação dentro do próprio exército e também entre exército romano e exército aliado. Então já tinha esse entendimento, eles eram importantes, era metade do exército, e agora com essa reforma do Mário eles já nem se vestiam, faziam algo diferente do próprio exército romano, então já estavam bem integrados. E como eles não eram cidadãos ainda, algo que o Mário também fez, além de prometer pelo menos, né, distribuir terra, era para quem não era romano e não podia ter as terras diretamente, ele dava cidadania romana como prêmio. Então ele, de novo aí, entre aspas, sozinho, meio que mudou a dinâmica com os aliados ao falar explicitamente que eles não eram diferentes e começar a dar cidadania como recompensa para eles, dado os esforços aí nas batalhas. Só que isso, claro, gerou um descontentamento para todos que eram da cidade dos aliados, mas não recebiam esse prêmio, que eles não eram soldados, não foram para a batalha. Mas ficou aquela coisa, alguns são cidadãos, outros não. E, claro, com as novas, recentes conquistas de Roma, principalmente lá na Macedônia, o dinheiro não parava de fluir para dentro de Roma. Mas, claro, que os aliados não estavam vendo isso na proporção que eles estavam sendo representados na batalha. Então, era 50-50 na luta, mas na hora de ter o prêmio, era mais como 90-10. 90 para os cofres de Roma, 10% para os aliados. Então você junta tudo isso daí e você já vai percebendo o cenário, né? Então descontentamento aí cada vez maior dos aliados, essa percepção de que eles devem ser cidadãos, porque na prática estão lutando por Roma, mas não ganhando como romano, não votando, por exemplo, nos novos cônsules, que se eles eram levados pela batalha pelo cônsul, por que eles não tinham direito de votar no cônsul? Então, eu diria bem razoável a demanda dos italianos, só que travava nessa questão aí de como eles eram maior em número, eles mudariam a dinâmica de poder em Roma, e os romanos não queriam isso, ninguém em Roma.
Sim. Exceto algumas pessoas, como Druso, que via nisso, talvez, uma oportunidade de alavancar a própria importância. Mas é especulação. Podia ser que ele era genuinamente um defensor da justiça e queria dar direito para os italianos. Sim. Você pode argumentar isso também. Provavelmente não, mas é possível. No mundo das possibilidades, é uma delas. Em algum Bem. universo aí, pode ter sido. Pode ser que seja exatamente isso. A questão é, estamos falando 2000 e tantos anos depois, então a Sim. resposta legítima é não sabemos e nunca saberemos. Mas bem, o contexto era esse, o Druso levantou essa bandeira de novo, como 30 anos depois, Sim. e dessa vez, como obviamente já tinha o precedente aí do Tibério e do Caio, ele sabia que o futuro para ele não era um mar de flores, junto ao Senado e aos outros conservadores. Já esperava resistência já. Já esperava resistência. E para isso, ele se protegeu de uma maneira diferente. Em vez de ir para o Senado e brigar por essas políticas lá, ele decidiu não sair da própria casa. Contratou uns guardas armados ali e fazia todos os discursos e as propostas dele da sua casa. Ele foi o primeiro homeworker de Roma. Político home office aí sim. Isso aí, bateu o pé ali que o Senado era perigoso demais também. Né? Quantas pessoas já não morreram no Senado agora? Então, mais sangue no Senado do que... Então, ficou em casa de boinha, economizando dinheiro aí com o transporte e também garantindo um pouco mais da própria sobrevivência. Nossa, que Então, beleza. botou uns guardas armados na frente da porta e da sacada da casa dele ele fazia os discursos e angariava o povo para apoiar ele nas propostas. Lembrando, ele era tribuno da plebe. Então, tinha um círculo de apoiadores e com essa proposta aí de apoiar os aliados, muitos aliados iam para Roma para mostrar, obviamente, o apoio deles. Então, em pouco tempo, ele passou a ser uma figura cada vez mais importante, de cada vez mais visibilidade ali em Roma. Como todo mundo sabia onde era a casa do Druso. E ele estava começando a ganhar bastante momento no sentido de, novamente, cada vez mais pessoas iam ali para ouvir ele discursar na varanda da casa dele. Ao ponto que o Senado, obviamente, ficou bem incomodado. Começou a haver um problema já. E quando o Senado fica incomodado, sabemos que coisas acontecem. E nesse caso não foi diferente. A história do Druso, infelizmente, é curta. Nossa, fez nada, coitado. Bom, ele fez essas propostas, né, conseguiu angariar aí bastante apoio dos aliados, incluso chegou a dialogar diretamente com representantes das cidades aí no interior de Roma, então não foi só da boca para fora, como ele realmente teve encontros, fez alianças, como estava tudo muito mais encaminhado do que qualquer outro momento antes de que agora seria possível uma mudança. Principalmente dado aí as reformas do mar e o fato de que já tinha mudado essa dinâmica aí, alguns já tinham ganhado cidadania, os germânicos tinham derrotados com metade do exército sendo dos aliados, então tinha muito mais argumento, tinha muito mais base para isso acontecer agora do que fazia 25, 30 anos. Então estava tudo dando sinais de que os aliados realmente iam conseguir o que tinham direito e foram em massa para Roma apoiar o Druso, e num discurso dele, no qual ele defendia isso e já propunha para a Assembleia da Plebe levar isso a voto, ele alterou, nem sei se é essa palavra em português, ele disse a seguinte frase na varanda da casa dele lá: fui esfaqueado. E essas foram as famosas últimas palavras do Druso. Fui esfaqueado. Fui esfaqueado. Ok. Reúne a cidade, faz na varanda, seguinte. Tem um anúncio importante para vocês. Fui esfaqueado. Fui esfaqueado. Cai na varanda e morre. Mais ou menos isso que aconteceu. Porra, velho. Não fez nada. Achei que ele ia, sei lá. Então. Alguma coisa assim de. Então eu falei, a história dele é curta, mas é importante, porque com essas memoráveis últimas palavras, realmente, bom, foi morto. E ninguém, o mistério, né? Mistério no ar, ninguém sabia quem tinha incentivo para matar ele.
Quem será, né? Quem será e por que que justamente agora que ele estava ganhando já o momento que tinha chances reais de passar isso, ele foi morto. O que será que aconteceu, né? Então, com esse mistério, Nunca saberemos. mais um, né? Mas o que sim sabemos é que ele, bom, como trimudo da plebe, é mais um que morre em ofício do cargo, além do Saturnino lá. E, bom, ele morre na frente dos aliados italianos, que estão ali com sangue nos olhos para ter isso garantido. Sim. E, de repente, mais um apoiador deles é assassinado. Então, claro, os aliados ficam bem indignados. E, em vez de tentar apoiar outro candidato e, de novo, pensar que legalmente, politicamente conseguiriam alguma coisa, eles decidem que já não vale mais a pena insistir com os políticos romanos. Sim. Então, entre eles, dadas essas conversas que começaram com Druso, eles decidem formar uma confederação, uma aliança com a iniciativa de se independizar de Roma. Eita, pô. Então, todos os povos ali, fora da cidade de Roma, Sim. começam a conversar entre eles e, nesse momento, conspirar para o que seria uma confederação não romana. Eles chamavam de Confederação Itálica, o precedente para o país aí. Sim. Então, os aliados da Itália começaram a se reunir, começaram a conversar, começaram isso debaixo dos panos, sem declarar nada para Roma, mas começaram a falar entre eles, a pensar onde seria a capital, como seria a Constituição, como essas conversas começaram a acontecer. Em algum momento eles começaram a trocar tokens diplomáticos entre eles, que naquela época se traduz para reféns. Ok. É uma Tokens tradição. diplomáticos, ok. É uma tradição interessante que basicamente se traduz para, tem pessoas importantes, obviamente, em cada cidade, cada tribo, eles falam, fica com meu filho aqui, ou meu primo, alguma coisa, como garantia de que eu vou fazer o que a gente está combinando. E se eu não fizer, bom, você pode matar quem eu te entreguei. Então não era um sequestro, era simplesmente A como que garantia. é um calção. Calção. É um isso. calção. Toma o meu filho aqui como calção. E isso, em termos presentes, seria cláusulas do contrato. Eles começaram a botar os reféns lá, começaram a assinar, em termos práticos, o comprometimento com essa ideia, ao ponto que as pessoas começaram a notar que tinha algo acontecendo, incluindo os romanos. E aí mandaram emissários para as cidades que estavam mais ativamente tendo esses rumores. Sim. Quando eles mandaram, aí eu não lembro, eu não anotei aqui o nome exato da cidade, mas eles mandaram emissários aí para uma cidade em particular. E quando o povo dessa cidade viu os emissários chegando, eles assumiram que Roma já tinha descoberto todo o complô e conspiração. Então, em vez de chamar para dialogar, eles reagiram e mataram os emissários assim que eles entraram Nem na escutou. cidade. Não. Só falaram, já era. Deu ruim. Descobriram. Ferrou, né? Para usar um termo eufemismo. Ferrou, eles falaram. Era só ter mentido. E mataram os emissários. E claro, com isso, Aí eles fodeu, né? efetivamente decretaram guerra a Roma. O Roma decretou guerra a eles, né? E assim, com esse assassinato, eles declararam a independização de Roma, como anunciaram a confederação dos aliados da Itália, e impuseram uma constituição, declararam uma capital lá, que tem ruínas dessa cidade até hoje, para quem for viajar na Itália. Ruínas. Ruínas da cidade. Claro que passou 2000 anos, né? Não, sei. Não importa Roma muito. Tá lá. Também com a parte histórica em ruínas também, não se esqueça disso. Mas decretaram a nova capital, decretaram uma nova constituição que, curiosamente, era idêntica à romana, exceto na questão, era aplicada aos territórios deles ali, né? Porque lembrando, eles não eram contra Roma, eles só queriam a cidadania romana. Como eles admiravam Roma, como tinham respeito por Roma, eles queriam ser parte de Roma. Então não era nada Já contra. lutavam por ela mesmo, então.
Exato. Era aquela velha história, não é você, sou eu. Sim. Não, não é você, sou eu quero Isso, independência. quero meu próprio espaço. É. E, bem, é, fizeram isso. Estabeleceram ali a aliança, Constituição, começaram a emitir a própria Emitir a moeda, própria moeda? com um símbolo bem subliminar, no qual um urso não, um touro, perdão, um Hum. touro, que era o símbolo do interior da Itália, devorava um lobo. Então, uma leve piscadinha aí no símbolo da moeda. Ai, O cara, um touro touro comendo o lobo. devorando um lobo, tá certo. É. Mas, bom, efetivamente se desvinculando de Roma completamente, né? Financeiramente, politicamente, geograficamente, com a capital em outro lugar. E com essa aliança aí. E os principais líderes dessa aliança aí, tem que se dizer, eram os Samnitas. Lembra dos Samnitas? Sim, lembra. Então, Samnitas, com bastante rancor ainda da derrota lá em 195, ó, 100 anos antes, ainda não estavam rancorosos, 105 na verdade. E eles eram os principais líderes aí desse movimento, dessa aliança, e tinha uma exceção que era a tribo ali dos latinos, lembra dos latinos? Os latinos Latino, foram sim. um dos únicos que não fizeram parte da aliança, permaneceram fiéis a Roma. Oh, E, bom, esse foi o contexto de no ano 91. Então, lembrando aí, o Mari tinha vazado em 91. 99. Ok. 8 anos depois, 91, a guerra foi declarada. A Sim. guerra conhecida hoje como Guerra dos Aliados, ou Guerras Sociais, Uhum. porque em latim era chamado de sócios. Ok. Então, começa aí um novo período de conflito, confronto em Roma. Agora, com ninguém externo, senão que interno. Guerra dos Aliados, Guerra dos 91. Aliados. Uhum. Ok. Então, bem, aí Roma tem, obviamente, problema, né? E nesse caso, não é só um. Eu listei aqui, consegui destacar pelo menos 3 problemas que Roma tem com essa nova guerra aí. O primeiro dele, talvez o mais intuitivo, é que se você for pensar lá em Cartago, for pensar nos bárbaros gauleses ou nos bárbaros germânicos, o problema sempre foi não deixa eles entrarem na Itália, né? Ou protege Sim. as fronteiras, impeça que eles cheguem em Roma, entrem na Itália. E nesse caso, quem que era o inimigo? Hum. A Eles própria mesmo. Itália, né? A própria Itália, né? Então, Roma já Vai estava chamar quem agora? Roma já estava o perímetro já estava habitado pelos inimigos. Já estavam envelopados, digamos assim, pelos inimigos, em termos geográficos. Sim. Não tinham o que impedir, eles estavam ali, nos vizinhos. Então esse é o primeiro grande problema, né? O segundo é que esse inimigo não só estava já ali no território, senão que era um inimigo que sabia exatamente como Roma lutava, em Exato. termos de armamento, de estratégia. Sabia bem demais. Eles eram, lembrando, metade do exército de Roma em qualquer Sim. outro conflito. Uhum. Então, é aquela velho clichê lá de filme de super-herói, né? O pior inimigo é aquele que tem exatamente os mesmos poderes, Sim. mas está do outro lado. Então, Roma tá bem preocupada. E tem um terceiro problema aí também, que talvez o maior problema. Que se você está dividido internamente, Hum. chuta quem percebe isso É, externamente. todos os seus inimigos. Exato. Todo mundo que não ia muito com a cara de Roma tá vendo Uhum. que Roma tá em uma situação de vulnerabilidade. E não só isso, mas sabe o exército de Roma mesmo, com suas legiões de milhares e milhares de pessoas? Hum. Agora estão necessariamente cortados pela metade. Sim, Que sim, aliados que exato. eles vão levar? É. Então, além de ter problema em casa, se qualquer ameaça externa aparecer, eles vão ter metade do exército para levar. Então, tomar dos Então, dois lados. ainda não. Estou só dando contexto aqui de que Uhum. com o deflagrar aí dessa guerra, Roma imediatamente tem 3 problemas. E talvez um problema seja maior que o outro, né? Sim. Mas bem, antes de
entrar aí nas consequências dessas 3 vertentes, vamos focar na parte interna. Vamos focar no problema número 1 e 2. Então, declarou a guerra ali, separou. O que Roma faz? Bom, Roma imediatamente precisa convocar os próprios romanos para montar suas legiões e buscar esses territórios de volta, né? Então, Roma não ia falar, beleza, valeu, né? Fica por aí mesmo, até porque Roma dependia de muitos recursos que fluíam dessas regiões em termos de alimentos, em termos de infraestrutura. Então Roma não ia sentar calada essa rebeldia aí dos aliados. Então, claro, eles decretaram guerra e chamaram as suas legiões, e eles fizeram uma aposta em algo que realmente era o grande diferencial de Roma. Que tudo bem, os inimigos estavam ali, sabiam como Roma lutava, mas todos os generais e comandantes eram romanos, lembra? Não tinha aliados no comando, eram os romanos. Então o que Roma faz é convocar os diferenciais deles, os grandes generais, para acabar com essa rebeldia aí. Sim. E bom, um grande general, a gente já sabe que tá ali ainda, agora muito mais experiente do que nunca, é o Sulla. O Sulla, depois das várias conquistas aí, foi meio esnobado, mas tá ali, tá no seu ápice, digamos, ali de idade, de experiência. Então ele é o primeiro a ser chamado por 2 cônsules nessa época, lembrando, 2. Então Roma divide aí a frente de batalha em 2, como a Itália Norte e Itália Sul. Então um dos cônsules, né, que é responsável pela parte sul, é chamado, presta atenção nesse nome, Lúcio Júlio César. Oh, meu Deus. Estamos falando do ano 91 aí. Então, Ai. Lúcio Júlio César, não surpreendentemente parente do Caio Júlio César. Eu não sei se você sabia disso, mas o Júlio César que conhecemos, o primeiro nome dele é Caio. Ah, é? Não, isso eu não sabia. Acho que não. Caio. Caio Júlio César. Ele só ficou conhecido como Júlio César, mas lembrando, o nome dele era Caio. Júlio era família e César era o gentes. Quer dizer, a gente Júlia da família César. Ok. Então, o Lúcio Júlio César era um parente, não tinha nenhuma conexão direta, não era pai, avô, nem nada desse tipo, talvez um tio-avô para dizer alguma coisa. Mas ele estava ali como cônsul naquele momento e chamou o Sulla como conselheiro militar para lidar com as cidades e tribos aí do sul da Itália, a qual incluía os samnitas, que eram os rebeldes dos rebeldes. Okay. E no norte, cônsul era um cara chamado Públio Lupo. Lupo? Que pelo nome Públio aí, eu presumo tem algo a ver com Publicola, mas não fui tão a fundo. Mas era o cônsul para a parte do norte. E o general que ele pensou que seria bom para ter nessas circunstâncias é ninguém menos do que o Mário. O Mário estava lá de boinha na aposentadoria, mas com esse problema agora, certamente seria uma vantagem para Roma, né, ter ele no comando. Então, Públio foi quem foi lá e tirou o Mário da aposentadoria e chamou ele como conselheiro militar para as guerras aí no norte da Itália. E bem, então temos 2 frentes aí, norte e sul, né, Lúcio Júlio César e o Sulla de um lado, Públio Lupo e o Mário do outro. Então, começando aí pelo norte. A primeira coisa que o Públio Lupo consegue fazer é morrer. Começou bem. Ele, digamos, não tinha tanta experiência militar, fez umas decisões errôneas, botou a legião dele em circunstâncias não favoráveis e acabou sendo assassinado nas primeiras batalhas aí nos conflitos do norte. Por sorte, o Mário, que obviamente era bem mais esperto, se safou dessa armadilha e conseguiu ainda salvar o flanco aí, o pelotão, para não só sair dessa armadilha que o Lupo caiu, senão que virar o jogo e ganhar as batalhas que eles estavam ali naquele momento no norte da Itália. Então o Mário passou a assumir o comando total das tropas. Ele não era cônsul, lembrando, era conselheiro militar, mas com a morte do Lupo ele passou a ter o comando como segundo na cadeia
Sim. e começou, não surpreendentemente, a ganhar tudo. Porque Uhum. o Mário, A depois do experiência. Jogurta, depois dos Germânicos, depois das reformas, né, ele claramente sabia o que estava fazendo Sim. e fez tudo de maneira relativamente fácil, como batia na porta da cidade, da tribo e ganhava. Era assim de fácil. Com licença. Mário chegando, vocês querem lutar mesmo? Tem certeza? Tem Se não, certeza? ok. Se sim, lamento. Né. Vocês já perderam, viu? Só avisando. E bem, Bem demais. então, na parte do norte, Marião aí de volta, vitórias novamente, mas sem poder político. Era só um comandante. E o Senado com muito medo do Mário voltar, porque lembrando, o Senado não gostava do Mário, dado o apoio lá ao Saturnino 9 anos antes. Eles mandaram outro cônsul para lá, fizeram uma votação emergencial e mandaram outro cônsul para substituir o Lupo. Então não deixaram o Mário nem se aproximar da possibilidade de vindicar o consulado por circunstâncias aí emergenciais. Então, esse é basicamente o resumo do norte. O Mário lá ainda subordinado, mas já no comando das tropas e ganhando. No sul, a história era um pouco diferente, porque os Samnitas eram um povo ferrenho. Lembrando, tiveram 3 guerras com eles, né, ao redor de 200, e não foram guerras fáceis. Incluso foi um dos motivos que Roma mudou a formação do exército em primeiro lugar, de sair das falanges lá para usar a formação manipular. E claro, depois de tantos anos e depois de conhecer intimamente o exército romano, né, que não era o caso naquela vez, os Samnitas tinham muito mais poderio. Porém, com Sulla, com extrema competência militar, eles não conseguiram vitória fácil. Roma também não, mas os Samnitas também não. Como ficou uma coisa ali estagnadora, com algumas vitórias chaves do Sulla, mas nada que pudesse efetivamente terminar com o conflito assim de uma vez por todas. E, bom, dado esse cenário, o Lúcio Júlio César percebe que tem uma maneira assim de terminar esse conflito que não é só se matando. Lembrando que os romanos e os aliados estão morrendo, então para qualquer um olhando de fora, eles estão ganhando, né? Então estão morrendo romanos e italianos. Então quem perdeu, quem ganhar, tanto faz. O que sobrar ali vai ser menos do que tinha antes. Sim, sim. E como parece que é um conflitozinho pequeno, mas no total aí foram quase 300 mil italianos que morreram nesses conflitos aí. Foram coisas Não realmente. importa quem ganhar ou quem perder, todo mundo vai perder. Exatamente. Vitória pírrica aí do ganhador, né? Cara, fica. Mas o Lúcio Júlio César percebe que existe uma maneira de evitar todo esse sangue derramado aí e toda essa vulnerabilidade que o Roma tá criando para ela mesma. Ele sai do sul, deixa o Sulla lá no comando das tropas e volta para Roma para propor uma coisa bem inusitada. Ele propõe para o Senado: e se, em vez de lutar com eles, a gente propõe a cidadania para quem não lutar contra Roma? Olha que É o genial. que eles queriam, não? Mas olha que genial. Eles começaram a guerra porque queriam a cidadania. Roma Sim. falou: não, vai se ferrar, não tem cidadania para vocês. Ah, é? E Então pera agora, aí. e agora, 1 ano, 2 anos já depois de grandes conflitos, eles têm a genial ideia de falar: e se a gente dá cidadanias para vocês? O que vocês acham dessa? Ah, boa. Isso, Eu acho que é um bom bem, negócio, hein? isso acontece. Bom, o Senado gosta da ideia, como vê a genialidade do Lúcio, como é algo que, se eles tivessem aquele meme do cara tocando a testa assim para falar, né? Sim, Pense bem. Certamente Nossa, eles teriam como é que eu usado. não pensei nisso? Mas eles fazem isso faseado. Sério. Primeiro, eles abrem essa possibilidade para as tribos e cidades que ainda não estão no conflito, ou seja, aquelas que estão neutras. Então eles falam: todo mundo que está neutro, se você permanecer neutro, você vai ganhar a cidadania italiana. O que vocês acham Sim. disso? E isso funcionou eximiamente bem. Mas claro, ainda tinha cidades e tribos que, bom, já estavam no conflito, né? E eles também estavam angariando outros aliados, ficou uma briga aí de quem que vai apoiar quem. Então Roma tirou essa cartada aí de se apoiar Roma vai ter a cidadania, enquanto que o outro lado começou a bater cada vez mais na tecla de que já não era uma questão de cidadania, senão que uma questão de independência. Isso sim liderado pelos Samnitas. Como agora já era tarde demais para vir pedir desculpa e dar beijo,
Sim. Agora eles queriam o espaço deles e viram que era possível. Então o conflito aí começou em 91, agora já estamos em 89, como 2 anos de conflito, Uhum. e continua essa briga aí, daqui toma lá, sem resolução. Mas Roma com uma pequena vantagem aí de agora ter a maioria das cidades neutras já aliadas a Roma, de fato parte de Roma, porque são cidadãos. Sim. E bem, passa mais um ano e algo acontece que incentiva os romanos a buscar uma resolução um pouco mais rápida para o conflito. Então, em vez de continuar tentando combater as tribos aí rebeldes, principalmente os samnitas, eles avançam para a segunda fase aí da proposta de pacificação. Eles falam para as tribos que já estão guerreando contra Roma: se vocês desistirem de guerrear, vocês ganham a cidadania. Então, em outro momento de genial, eles lançam essa política e conseguem aí uma avassaladora adesão de 80, 90% das cidades e tribos que ainda estavam lutando. Eita. Então, os únicos que não compram essa ideia são, você nunca vai adivinhar, os samnitas. Os samnitas falam: não, vamos continuar brigando até o último, mas todo o resto da Itália Ai, fala: a Deus. cidadania, tá bom, Tá bom, vai. Cansei, já aceito. 3 anos já desse negócio. É. E Roma, bom, efetivamente consegue aí. Tem os samnitas aí, mas um núcleo bem pequeno. O resto da Itália é pacificado, ganha a cidadania romana e as guerras dos aliados ou guerras sociais vêm ao seu término em 88. Então, 3 anos de batalha, muitos conflitos aí pipocando no interior, 300 mil mortos no total, como não leve a brevidade desse resumo como um sinônimo de que não teve muitas consequências. Sim. Muita gente morreu, mas é um retalho aí de, como que é? Um manto de retalho? Manto de retalhos? Manto de De, retalhos, o que de tem? conflitos, de conspirações, como os vídeos no YouTube aí, para quem quiser entrar no detalhe, tem um documentário de 1 hora sobre isso. Mas o resumo do nosso interesse aqui é que 3 anos eles deram a cidadania para o povo que não queria entrar em guerra, só queria cidadania, mas depois desse pequeno vai e vem aí, ganharam, terminou a guerra e, bom, Os samnitas. Roma ganhou, né? Mas os samnitas, mas tá ali, como já não era um problema, era um núcleo, e claro, agora com Roma em sua força total e domínio toda a Península Itálica, era uma inconveniência, já não era um problema. E bem, Roma, ou Itália, de forma geral, estava novamente unificada e ninguém tinha ganhado nada com isso. A vitória foi pírrica, porém não tão pírrica para 2 pessoas em particular, que, claro, é o Mário e o Sulla, porque eles se destacaram, cada um no seu lado aí da sua campanha. E eles sim tinham toda a glória aí, principalmente o Sulla, por ter contido principalmente, mais do que vencido os samnitas, e garantido que o que estava ruim não piorasse. Então o maior destaque aí certamente foi para o Sulla, e quando a guerra acabou, ele foi eleito cônsul de Roma, em 88. Então depois de muito tempo aí sendo esnobado, né, no reconhecimento por Roma, Sulla finalmente tem o seu momento no holofote e vira cônsul de Roma em 88. Só ele? Fala que botaram ele e o Mario junto. Não, só ele. Lembra, o Mário não era do agrado do Senado. O Ok. Mário tinha associação com os populares e quem estava no comando nesse momento ainda eram os conservadores. Lembra, eles que mataram o Druso. Sim. E eles que, claro, chamaram o Sulla lá na primeira oportunidade que tiveram para defender essa ameaça aí. Então o Sulla passou a ser quase que uma bandeira dos conservadores, enquanto o Mário ainda era um ícone dos populares. E o Senado não queria nada com o popular, não queria nada com o Mário, substituiu lá o cônsul 2 vezes enquanto o Mário ainda liderava o comando militar, mas não deixou que ele abrisse as asinhas para nada político. Mas bem, aqui estamos, 88, Sulla no comando. Beleza até aí? Beleza, até aí. Ok. Agora lembra que eu disse que algo aconteceu para Roma acelerar essa oferta de paz aí aos aliados rebeldes? Sim, eu imagino que
Bom, lembra que Teve Roma tinha. problemas externos. Então, lembra que Roma tinha 3 problemas, né? A gente falou só de 2 até agora. Sim. Então, obviamente teve um terceiro, né? E esse Uhum. terceiro aí é o que vamos falar agora. Nesse meio tempo em que Roma estava tendo picuinha interna, aparece um novo personagem. E é um personagem com P maiúsculo aqui. É um cara chamado Rei Mitridates. Rei Mitridate. É o Rei Mitridates do Reino do Ponto, que é uma região ali da Ásia Menor, da onde seria a Turquia hoje. Lembra o rei de Pérgamo, os Seleucidos, tudo que a gente comentou lá na parte das guerras macedônicas? Então, tá naquela área ali, depois do Mar Egeu. Como pensa ali na Grécia, se atravessa o mar e aí começa ali a Ásia Menor, que é coisa que surge como Turquia, Líbano, etc. Como tá ali, naquela região, o Oriente Médio, digamos assim. Sim. E, bom, tem um reino ali, um reino pequeno, chamado Reino do Ponto. E tem um cara aí chamado Rei Mitrídates. Mitrídates, acho que pronuncia assim. Vamos pronunciar assim, vai. Consistência mais do que precisão. O Mitrídates, ele é um cara diferenciado em vários aspectos. O primeiro e o mais importante é que, bom, ele é rei, né? Então já começa por aí, não é um Zé Ninguém, ele é um rei. E ele é um rei que se autodeclara descendente direto de Alexandre o Grande, por parte. Peraí, se autodeclara? Sim, como não tinha árvores genealógicas naquela época, né? E Alexandre o Grande está 300 anos antes, 3 séculos antes dele, né? Então, ele se autodeclarava um descendente de Alexandre o Grande, mas como ele estava no Oriente Médio, ele também se declarava um descendente do rei Xerxes. Lembra do Xerxes, lá do 300? Sim. Nossa, o cara é o cara, hein? Ele é o híbrido, o melhor dos 2 mundos. Então. Ele é um descendente do grande Império Persa e também um descendente do Império Macedônico. Claro que tem um mundo nas mãos, tá bom. ninguém ia na Wikipédia ver se isso é verdade, né? Mas era o que ele dizia e é o que ele usava como base diplomática ali para ganhar apoio, porque ele, obviamente, era com esse discurso, né, bem ambicioso, mas o reino dele era pequeno, o reino do Ponto era. Bom, isso tem que olhar no mapa aí, link nas referências. Mas era como, sei lá, o estado de São Paulo, para dizer alguma coisa. Numa região que é metade do Brasil. Então, ele se via como um grande herói ali, um grande descendente aí de importantes líderes, que tinha que expandir o seu próprio reino e, claro, afastar aí os romanos, que eram, para ele, né, os bárbaros com muita. Como chama? Você tem vontade de ganhar muito dinheiro, riquezas? Qual adjetivo para isso? Ganância. Os gananciosos romanos indo para esses territórios longínquos aí da Itália somente para roubar as riquezas dos povos dali. Então essa era a base política dele. Bom, já dá para ver que ele é um cara diferentão, né? Ele é diferentão não só necessariamente por conta disso. Ele também teve uma história aí pessoal bem trágica, na qual a mãe dele tentou matar ele. Ele teve que fugir e voltar depois para esse assim que próprio nasce reino do vilão Ponto. mesmo. Né? E o interessante é que ele também é conhecido como o Rei do Veneno. Porque naquela época existia, obviamente, principalmente nesses reinos aí, concha de retalhos, a questão de matar muitos dos possíveis candidatos aí a rei ou rainha com veneno. Então, como ele já tinha sido tentado, a mãe dele já tinha tentado matar ele, e ele teve que fugir, ele começou a tomar pequenas doses de veneno, enquanto era jovem ainda. Para Treinar o sistema imunológico. Isso. Para ficar imune às tentativas de homicídio. Envenenado. Então ele é conhecido na história principalmente por 2 coisas. Uma é ser o autoproclamado descendente dessas 2 figuras. E o segundo, por ele ter sido também, no meu conhecimento, o primeiro grande personagem a usar dessa metodologia aí. Ao se, entre aspas, aí, né, vacinar contra o envenenamento. Se imunizou ali. Então, sempre doses homeopáticas de todos os venenos conhecidos na época ali.
começou a tomar para ficar imune a eles. Isso, tá É, certo. então, um cara, de novo, diferentão, né? Diferentão. Uhum, o mínimo. Bom, ao longo, então, ao longo dos próximos anos aí, mesmo antes das guerras dos aliados, ele teve vários conflitos ali na região, voltou aí pro Reino do Ponto, matou a própria mãe, se casou com a própria irmã. A irmã tentou matar ele envenenado e não conseguiu por causa da imunidade dele. E Sim, ele matou a própria irmã, como, como vingança, e matou ela meu envenenada, Deus, para ela assim provar, ó que ironia, do próprio veneno. do próprio veneno, É, literalmente. então, com isso, ele já estava bem consagrado ali no Reino do Ponto, já tinha a sua fama aí, né? Seja ínfama ou realmente fama de conquistador. Uhum. Já tinha repercussão que ele tinha feito, já tinha invadido uns povoados vizinhos ali, conquistado, como estava no momento de agora ou nunca. Hum. E nesse momento que Roma entra nas guerras dos aliados aí, em 91. E aí, obviamente, ele tem uma brilhante ideia, né? Hum. Roma está vulnerável, eu estou num momento de crescimento, é a Ok, hora de dar um chega para lá em Roma. E Roma estava ali do lado, com os reinos protegidos de Roma, os clientes estados. sim, E o maior deles ali era Pérgamo. Lembrando, Pérgamo tinha sido deixado como herança para Roma, totalmente. Todo o reino ali, que era vizinho deles, era 100% Roma. E os outros vizinhos, você talvez até reconheça o nome, era um reino da Capadócia. Tócia. Capadócia, que está na Turquia Não hoje. lembro. Não. Ah, Né? tá, ok. Quem assistiu novela da Globo aí vai saber desse nome aí. Escutei falar que ficou famoso por causa de uma novela aí. Mas era um reino independente naquela época, cliente estado de Roma. E muitas coisas acontecem aí. Como essa é uma parte que eu sou obrigado a fazer um resumo, porque tem muitos personagens, tem muitas reviravoltas e não temos o tempo para isso. O foco Sim. aqui é Roma ainda. E isso é uma extensão muito, muito distante de Roma. Então, quem quiser, tem documentários aí de 1 hora falando só sobre tudo que aconteceu nessa região, nesse momento. Mas o resumo é que ele invade a Capadócia e Roma é obrigada a reagir. Porque é um cliente-estado e o que esse cara está fazendo ali? Sim. Só que Roma está no meio do conflito dos Interno aliados lá, lá, sim. né? Então, os exércitos consulares estão ocupados e não tem aliados para mandar. Então, Roma manda um pequeno pelotão ali, uma comitiva, digamos assim, é um pequeno exército, liderado por um cara chamado Aquilos. Hum. Então, eles mandam, deixa eu ver se eu anotei aqui, mais ou menos 15 mil soldados no ano 90, lá para a região, para o Aquilos ver o que tá acontecendo aí Sim. com esse tal de Mitridates aí. O que ele está fazendo, quais são as ambições. E quando o Aquilos chega lá, ele percebe que realmente esse Mitridates é um grande personagem, tá com bastante força e não vai ser um simples me convence aqui na diplomacia. Sim. Então eles têm alguns conflitos ali, não muito decisivos em nenhum sentido, mas fica claro que o Mitridates seria uma ameaça para Roma se não fosse contido o quanto antes. Ok. E, bom, no espírito aí de um bom romano, e simplesmente romano, o Aquilos tenta enganar o Mitridates e vai para cima dele como se fosse para massacrar ele, em vez de tentar enrolar ele ou fazer um acordo diplomático. Sim. Lembrando, ele só tinha 15 mil homens. E o Mitridates, nesse momento, com todos os seus aliados recentes conquistas, tinha 150 mil. Isso, boa Então, ideia. e lembrando, esse Aquiles aí não era o Hannibal. Uhum. Então, chuta o que aconteceu com o Aquiles. Nossa senhora, já era. Não É, voltou pra Roma. o Aquiles foi roletado pelo Nossa senhora. Mitridates. E algo muito interessante acontece nessa roletagem aí, que é que não só todos os homens deles foram mortos, mas o próprio Aquiles foi capturado. E em vez de simplesmente executar esse general romano aí, o Mitríates decide fazer uma exibição pública, na qual Hum. ele mostra ao povo ali da Ásia Menor como os romanos estão contra os heróis locais ali que só querem liberdade e como eles só estão ali de novo pela ganância Hum. e
que nada além de ouro pode satisfazer os romanos, não importa a quantidade. E para isso, ele faz algo que vai te lembrar de uma série aí. Ele pega ouro derretido, abre a boca do Aquiles e faz ele engolir o ouro derretido na frente de uma multidão de pessoas. Você quer ouro, toma. É isso aí. Mais ou menos nessa vibe aí. Se é ouro que Roma quer, tome ouro, Roma. Lembra de uma série que tem uma cena parecida com essa? Game of Thrones. Pois é. Então, Mitridates aí, alavancando a sua base política e militar, ao mesmo tempo que inspirando Game of Thrones. 2000 anos atrás. Referências, pô. Referências. Então, Mitridates aí, assim como Hannibal, no seu momento, provou que ele podia ir contra Roma e só precisava do apoio ali dos próprios residentes daquela região, né? Que isso seria o suficiente para realmente tirar Roma dali. Então, claro, se ele já tinha uma base de apoio gigante, basicamente dobrou nesse dia. E ele, bem espertão, recebeu um conselho de que seria melhor se ele tivesse não só um alinhamento filosófico político com esses aliados da região, senão que algo no equivalente a um pacto de sangue, que assegurasse o pessoal da região ali que ele... da região, com os povos vizinhos ali, alguns deles clientes-estado de Roma, lembrando, a Roma tinha um controle ali, mas ele tinha já tinha ganhado um grande apoio nessa vitória contra Roma, nessa exibição dele aí de fazer Roma engolir ouro, mas ele precisava de algo mais. E aí, em 88, lembrando aí, 89, o Aquiles morreu. Em 88, ele decide fazer algo sem precedentes, pelo menos historicamente, né? Pode ser que aconteceu, mas nunca foi registrado até aquele momento. Ele decide fazer uma conspiração com todos os líderes das cidades, tribos e reinos vizinhos ali, para que todos, simultaneamente, em uma noite em particular, decretassem ordem para que os seus próprios cidadãos matassem todos os romanos que habitassem ali. Então, depois de inspirar Game of Thrones com o engolir do sangue aí, né? ele inspirou um outro filme famoso aí com uma certa ordem para matar todas as pessoas, independente de se é mulher, homem, se é adulto, criança, se é soldado ou artesão. Todos os romanos que habitassem ali deviam morrer naquela noite. Ok. E ele conseguiu fazer isso sem redes sociais. Pois é. E isso foi um dia aí de Como é maio. que o cara fez isso sem ninguém... Então, sem nenhum romano... Então, provavelmente com muitos espiões, não espiões, né? Com muitos emissários e uma coordenação absurda, porque para toda uma região daquele tamanho, meio... Bom, esse episódio aí ficou conhecido como Vésperas Asiáticas. Vésperas Asiáticas, ok. E Vésperas aqui é bom esclarecer que a gente usa Vésperas como se fosse o dia antes, né? Sim. Mas etimologicamente, Véspera significa ao entardecer, ou anoitecer, melhor dito. Então, véspera é literalmente ao anoitecer. E a gente fala véspera de Natal porque é o entardecer da noite de Natal, né? Algumas horas antes, o anoitecer. Então, isso é uma curiosidade que eu fiquei assim, como vésperas. E aí eu descobri que é isso, como realmente é o anoitecer, não é o dia antes. Mas essas vésperas asiáticas aí, surpreendentemente, mesmo sem redes sociais, aconteceu. E em maio de 88, algo entre 80 e 120 mil romanos foram assassinados de uma vez em toda a região ali da Ásia Menor. Ai, que pariu. Meu Deus, eu já achava foda quando o Walter White conseguiu... Quando o Heisenberg no Breaking Bad lá conseguiu matar, quanto que eram? 5, 3 pessoas, quanto que era no meu tempo lá? Um tava na prisão, o outro tava não sei aonde. Sim. Eu já achava isso foda. Imagina 80 a 100 aí... mil. Pois é. Sem rede social, sem telefone, sem nada. Sem correios. Sem
Correr só no boca a boca. Pois é. O Mitrídates basicamente deu a Ordem 66 do Star Wars para os romanos, em vez de para os Jedi. Né? Mas foi incrivelmente exitoso na execução. Aí, obviamente, tem muitos relatos aí de que eles matavam os romanos, independente de onde eles estivessem. Podia estar na padaria, podia estar no templo lá. Uhum. Esfaqueados, apedrejados, deixavam os corpos ali para os urubus. Como foi um ato político, além de, claro, um pacto de sangue com o Mitridates, para onde realmente estava a aliança. Mas foi uma carnificina, foi, segundo alguns historiadores, o primeiro verdadeiro, e aí é meio entre aspas também, genocídio da história registrada. Eu lembro de Cartago sempre que eu escuto a palavra genocídio. Mas Roma, de alguma maneira, fez um estádio de sítio lá por 3 anos, né? Como não foi Sim. uma situação de guerra mais do que matem todas as pessoas Nesse caso provenientes foi. dessa região. Foi mais, diferente. digamos que o alvo foi mais preciso nesse caso e Sim. foi de surpresa, né? Foi uma certa noite aí. Vamos arredondar para 100 mil romanos, vai. 100 mil romanos morreram. E realmente, crianças, idosos, homem, mulher, soldado, padeiro, Que fosse. morreram. Assassinados, massacrados na calada da noite por aliados do Mitridates. É um episódio bem antes e depois aí. Tanto para a história humana como para a história de Roma e a do próprio Mitridates, porque com isso ele conseguiu que realmente todos ficassem aliados a ele, porque Roma já não ia perdoar algo assim, né? Como já não tinha mais como dar meia volta e falar, sabe o que, vou apoiar Roma agora. Isso foi ainda enquanto Roma ainda estava com conflito com os italianos? Isso foi em 88, maio de 88. E aí lembra que eu falei que algo tinha acontecido? Esse é o algo. Esse é o algo. Que Roma não estava dando muita trela aí para esse Mitridates, estava o Aquiles lá, o Aquiles perdeu, mas tudo bem, ele tinha poucos homens, não era tão bom, mas de repente 100 mil romanos morrem de uma vez, aí não dá para ignorar mais, né? Aí realmente passou a ser um problema para Roma, não uma inconveniência. E foi aí que o Senado botou a engrenagem para funcionar, deu a cidadania para todo mundo que queria cidadania e deixasse de lutar contra Roma. E claro, tinham que decretar ou votar, né, num novo cônsul, que não seria um cônsul que simplesmente faria políticas em Roma, mas sim um cônsul que entraria no maior conflito de Roma contra um império estruturado, né? Lembrando que o Jugurta lá eram tribos, era uma guerra de guerrilha, e os germânicos eram bárbaros. Mas esse Mitrídates aí era, lembrando, um descendente de Alexandre o Grande e do rei Xerxes. Então, tinha estratégia, tinha exército, como a briga ia ser outro nível. E eles precisavam de um general competente para mostrar realmente a real força de Roma. E quem era esse general? Era o Nosso Sulla. bom e velho. É o Sulla. Era o Sulla, Eles votaram no Sulla. O Sulla, lembrando, era um conservador e tinha aprovado ali toda a competência no Sul e estava no auge da sua idade. O Mário aí, só para contexto, nessa época aí, 88, ele tinha 69 anos. Então já estava meio defasado já, alguns dizem que começando a ficar meio gaga. Era muito bom, tinha uma experiência assim, mas o Sulla tinha, sei lá, para dizer alguma coisa, seus 40 e alguma coisa, talvez até menos. Então ele estava no auge e tinha todo o apoio do Senado, que era algo que o Mário, obviamente, né, já não tinha. Mas o Mário sabia o que significava para Roma. Ele sabia o que uma guerra no Oriente, lá na Ásia Menor, significaria para Roma. Não só em termos históricos, né, com toda a glória que viria, senão que também em termos de recompensa. Que lembra que um general invadia cidades, saqueava cidades e dava boa parte do que encontrava para o tesouro romano, mas só a parte que ele dava para o tesouro romano é que o tesouro romano sabia, né? A outra parte
ninguém nunca ia poder contabilizar como se realmente foi para algum outro lugar ou não. Lembrando que até o Scipio foi quem começou a fazer isso lá nas guerras macedônicas mesmo, que gerou toda a questão aí o aumento do gap social entre os militares patrícios e os próprios senadores romanos. Como lembra dessa história aí? Não, pera aí. Do Patrícios? Os militares patrícios que iam para a guerra fora de Roma e começaram a ficar mais ricos do que os senadores em Roma. Não lembro disso. Quando foi isso? Isso foi com Scipio. Foi lá em 200 não, em 140, antes da Terceira Guerra Púnica. Eu disse, começou a criar uma rixa na questão de quem que realmente tem o poder em Roma, dado que o dinheiro está fluindo muito mais para os militares que fazem alianças Ah, aí com reis de reinos longínquos. acho que lembro, Até, acho que lembro. até acusaram o Scipio africano de Ah, pode crer. Foi coisa. corrupção e de suborno. Então, Beleza, lembrei. isso aí. Só que aí, de novo, lembrando, isso era muito bom para os militares, para os generais. Eles estavam fora de Roma e podiam fazer o que eles quisessem. E o povo ali da Ásia Menor, o Oriente, era o lugar mais rico do mundo, conhecido, ou pelo menos registrado até aquela época. Então realmente tinha muitas riquezas e qualquer comandante que estivesse lá ia usurpar muito, muito disso. Então, Sulla, obviamente, queria glória, mas sabia disso. Mas o Mário não estava morto. Estava velho, mas não estava morto. E ele também queria isso, né? E aí entramos num probleminha. Porque, bem, quem era o cônsul era o Sulla, certo? Ok. Então, o que Mário podia fazer? Se o Sulla era o Quem manda cônsul aí? e estava sendo assignado para ir lá contra a guerra do Mitridates, o que o Mário podia fazer? O que se podia fazer, né? Bem, algumas coisas. Vamos lá. Algumas coisas. Então, antes de chegar nessa parte, vamos só falar do Sula um pouco. A gente tá falando o nome Sula aqui, mas quem que é o Sula? O Sula tem uns asteriscos interessantes. Que bom, ele foi esnobado por muito Eu já tempo, né? mencionou ele, mas né? Acho que nunca No entramos a detalhe. fundo. Então, antes de chegar no que o Mário podia fazer, quem que era o Sula? Sula, lembrando, surgiu aí pela primeira vez na guerra contra Jugurta lá. Foi o cara que alegadamente convenceu sozinho o sogro do Jugurta a trair ele e levar Jugurta Uhum. para as mãos do Mário de Roma. Então foi onde ele primeiro se Evitou o destacou aí. conflito. Uhum. Ele evitou o conflito, né? Com o pessoal Sim, fazendo isso daí. sim. Sangue poupado, vitória absoluta de Roma. Mas a glória ficou toda com Mário. Hum. Depois teve as guerras germânicas, no qual Sulla foi comandante, não foi cônsul, não foi general, mas foi um oficial aí de grandes pelotões, grandes batalhas, né, competente. Teve relatos incluso lá do grande historiador que usamos naquele momento, como ele cita o nome do Sulla em diversos momentos, como vencedor de batalhas importantes, mas não foi quem Não é não tão era quem espírito. os romanos diziam obrigado a Júpiter e ao Sulla, né? Era É. obrigado a Júpiter e ao Mário. E agora, com as guerras dos aliados, foi quando realmente o Sulla começou a ter o nome já reconhecido pelas vitórias no sul aí contra os Samnitas e o apoio do Senado, que finalmente estava reconhecendo ele pelo que ele via como merecedor de ser reconhecido. Então, na minha visão aqui, ele foi de um ator coadjuvante para um concorrente a melhor ator já, mudou de categoria. E ele não só queria isso por, entre aspas, aí, né, meritocracia, senão que ele era de uma família patrícia também. Como Sula é o nome de uma família patrícia, só que tinha um porém, que é uma família patrícia pobre. Hum. É, o pai dele morreu muito jovem enquanto em campanha, em batalha, e a família se endividou e nunca conseguiu sair dessa dívida. Sim. O que, segundo minhas fontes aí, talvez era até pior do que ser pobre, era ser rico sem dinheiro. Hum. Então Sula, A aparência era boa. né, então, Sula tinha alguns traumas para superar aí, como de não ser reconhecido pela competência militar e de ser um rico pobre.
Mas claro, as vitórias militares pelo menos dava recurso para eles, dava terras, dava posses, então ele foi ficando um pouco mais rico, mas não rico o suficiente para voltar à glória aí da família Sim. patrícia. Sair das dívidas. Exato. Até que algo que, se fosse ficção, você diria que é extremamente forçado acontece. Here we go. O Sula se envolve com uma prostituta de alto luxo em Roma. Prostituta de alto luxo. Alto luxo, não é nem só luxo, é alto luxo. Como que era Mais dinheiro aquela que ele. Exato, tinha mais dinheiro que ele, cobrava possivelmente províncias em termos de taxa para estar com ela. Aham. Mas ela se apaixonou pelo Sula. Que lindo. E ela se apaixonou ao ponto de que, devido a problemas de saúde, quando ela morre, ela deixa toda a herança dela pro Sula. Meu Deus do céu. É, Imagina qual é o seu problema de saúde dela. isso não tem detalhes em fontes históricas. Mas o incrível aí é que o Sula volta a ser como apropriadamente rico, legitimamente rico, porque ele ganha a herança de uma prostituta. Nice. Lembrando, isso é história com H maiúsculo. Aham. Tá nos livros. Tá nos livros, diversas fontes aí. Muito Então, bom. quando você pensa em arco do herói, pense que muitos elementos podem te levar a essa guinada aí de voltar ao holofote. Tem que fazer um conto moderno disso. É, Vou esse é escrever algo. Tô falando, a HBO tá no colo do HBO fazer isso. Exatamente. Porra, vou mandar um pitch pra eles. Manda um rascunho de roteiro. Um rascunho de roteiro pra Fala, eles. tem violência, tem putaria. Ai, ai, É a cara da HBO. cara da HBO. Mas bem, o ponto é que o Sula está nesse momento agora. Tá rico, tá reconhecido e é cônsul. Então tá Ok. no ápice do seu ápice. E claro, começa já a montar o seu exército para ir contra o Mitridates para ter mais glórias ainda. Uma guerra contra o Mitridates é vista, do ponto de vista dele, dos senadores, como uma guerra relativamente fácil, porque o Mitridates é um fanfarrão, tem bastante apoiadores, mas contra a força total de Roma e da Itália agora unificada, como eles não veem ele com muita chance. Uhum. Roma realmente acha que vai ser uma conquista fácil contra o Mitridates. E com muita, muita riqueza como consequência. Sim. Então, aí sim, esse é o cenário do Sula. Agora o Mário sabe de tudo isso também, em termos de consequências lá nessa guerra, e quer usufruir disso, não quer ser descartado. Então, algo tem que acontecer, né? Sim. E bem, o que acontece lembra que Roma deu a cidadania para os aliados, certo? Certo. Bom, o que Roma não deixou muito claro para os aliados Meu Deus. é que essa cidadania implicaria num agrupamento aí, você provavelmente não vai lembrar, mas Roma era dividida em centuriatas, em comitivas centuriatas, que eram a divisão das tribos lá, que tinham os militares, tinham os comerciantes, Sim. Não, eu lembro sim. os equestres, lembra, né? Hum. E esses grupos votavam e tinha uma ordem de votação e até peso do voto, como que os equestres votavam, valiam 2 votos, os patrícios Sim. 3 votos, e os outros eram 1 voto, e a plebe até o meio voto, como tinha toda uma Tava só marcando discriminação aí. presença lá. Era uma questão de não só de número de pessoas, mas impacto na sociedade, né, que a Centuriata era dividido isso, essa classe representa isso e tem esse impacto. Então, claro, tinha toda essa aritmética aí, para como eles exerciam a cidadania. E os aliados foram incluídos, sim, como cidadãos, mas no grupo, para dizer alguma coisa, número 11. Então eles estavam abaixo da plebe Ai, e o voto zero deles, impacto. Nossa. o voto deles era os últimos a ser considerados e o que tinha menos peso. Então, claro, quando teve eleição aos cônsules aí e outras políticas, os aliados Eles eram perceberam. o maior número, né? Era o maior número, mas era o último da fila e com Sim, menor peso. sim. É Então, justamente porque porque exato. tinha muito deles. Então, em termos práticos, Roma
meio que fez uma pegadinha do malandro com eles. Deu a cidadania, mas não valia de absolutamente nada a Bom, cidadania em termos políticos. só no nome. Só no nome, bom, os soldados lá, sim, teriam direito de redistribuição de terras, como aí sim, podia ter algum efeito, mas para 90% da população que não era soldado, não era parte das legiões, como a vida não tinha mudado em absolutamente nenhum sentido. Então, claro, os aliados ficaram indignados com isso. E em vez de, por sorte, de novo Roma com a sua sorte, né? Em vez de reiniciar a guerra, eles buscaram, já como cidadãos, pelo menos em nome, né, uma maneira de reestruturar essas leis aí políticas para que o voto passasse a valer alguma coisa. Então não era questão de ganhar cidadania, era uma questão de só fazer essa cidadania valer politicamente. E para isso, bom, eu estou falando do ponto de vista dos aliados aí, mas claro, os romanos estavam vendo isso também. Alguns muito satisfeitos com a esperteza deles, e outros, como um cara chamado Sulpício, Supício. um cara que nesse momento era tribuno da plebe, assim como o Druso lá, 3 anos antes, o Sulpício via que se ele apoiasse os aliados e conseguisse dar maior peso de voto para eles, quem ia se dar bem com isso? Ele. Exato. Então o Sulpício comprou exatamente a mesma briga que o Druso fazia há 3 anos. Ele começou a alavancar uma plataforma para dar peso de voto aos aliados e angoriou o próprio apoio agora dos aliados, que eram cidadãos romanos, para que isso começasse a ter força e destaque aí na frente ao Senado. Mas claro, ele também sabia que o Senado tinha matado já o quê? 3 tribunos da plebe, 4 agora. Simplesmente por levantar essa bandeira aí. Nem de casa saía. É. E justamente, o Druso nem de casa saída, ainda assim, a última frase foi esfaqueado. Então, o Sulpício sabia disso, e ele, diferente do Druso ou do Caio, ele também adotou uma estratégia um pouco mais assertiva enquanto a própria proteção. Em vez de não sair de casa, ele optou por contratar escravos ex-libertos e gladiadores. Não sei se chegamos a falar de gladiadores aqui nessa série Não, ainda, mas acho que não. gladiadores é algo que sim já existia, era um esporte lá, como o filme Gladiador, nesse pequeno sentido, e realmente aquele filme historicamente é um absurdo, mas nesse pequeno sentido de que existiam os escravos que eram usados aí para entretenimento romano na forma de brigas gladiadoras. Isso sim era verdade e acontecia desde a época lá dos reis romanos, bem no começo, né? Bem mesmo antes da República Romana já tinha esses jogos aí de violência, digamos. Mas agora, politicamente, é a primeira vez que esses gladiadores aparecem aí no contexto. Antes era uma distração lá que Era o povo ia entretenimento. de fim de semana, como era isso. Mas agora, o Sulpício começou a contratar os gladiadores não para entreter, senão que para proteger ele. Então era efetivamente, bom, vamos falar do número, né? Ele contratou 3 ou 4 gladiadores. Ele contratou aí 600 gladiadores. É um pequeno pelotão aí, efetivamente um pequeno exército dele, que ele chamava de, um nome carinhoso, ele chamava de anti-senado. Pra deixar bem claro. Para deixar bem claro. Exato, como de novo, uma mensagem subliminar. Ó, esse daqui é o meu grupo de anti-senado. E tá aqui sem nenhuma razão particular, só para minha proteção pessoal aí. A gente vai que, né? Vai que alguém quer roubar minha carteira, né, quando for comprar fruta no mercado. Exatamente. Então toma 600 gladiadores aqui. Tá bom, tá ok. Bom, o mais surpreendente de tudo isso é que funciona. Quando ele começa a realmente ganhar momentum aí para essa política de dar peso aos aliados, ele tem uma tentativa de assassinato e os gladiadores protegem ele. Boa. Então a tática funciona e o Sulpício consegue viver para ver a proposta dele realmente chegar na proximidade aí de virar lei, na proximidade. Está cada vez mais próximo de realmente fazer isso acontecer. Ok. Só tem um probleminha.
você contratar 600 gladiadores tá um pouco caro, né? Eu imagino. É. Então, num primeiro momento, dadas as alianças dele, ele consegue bancar isso também com muita promessa, né, para os gladiadores de que muitos deles não são, bom, são cidadãos romanos, mas ele faz várias promessas, óbvio, né? Como uma vez que passar essa lei, vocês vão ter isso, aquilo. Mas chega um momento em que promessa já não é suficiente, eles têm que comer Né? e ele precisa de um banco para isso. E, Então, obviamente, não tem banco, né? Banco, eu digo instituição financeira para financiar tudo isso aí. sim. E vou te dar uma chance para você adivinhar quem que era a pessoa mais rica de Roma naquele momento, dado tudo que eu falei sobre generais sendo os caras mais ricos dadas as conquistas. É o Mário. É o Mário. O Mário é o cara mais rico de Roma. E agora tem um radical aí popular Aham. querendo levantar essa bandeira aí dos aliados. E precisa de dinheiro. E chuta quem tem dinheiro? Grande Mário. O Mário. E não só dinheiro, como também alianças políticas, né? Ele foi cônsul 6 vezes. Então ele não Sim. era ninguém. Então ele busca o apoio de Mário. E Mário fala: ok, posso te financiar, porém tem uma condição. Hum, Chuta qual é a condição do Mário, dado que a gente estava falando de. Ele também queria ir para a guerra contra o Mitridates. Você é ele ser cônsul? É nessas linhas, mas não necessariamente o cônsul. Como aí Hum. é um ponto importante. Não Ele é que disse. não é aquele negócio lá da guerra, não, que sempre que tava em alguma crise, que é o ditador, né? Esse é o meu ditador desde o. Qual é o nome do cara lá? O Fábio Máximo. Fazia isso desde a Guerra Púnica lá do Hannibal. Fazia mais de 150 anos que não tinha ditador. Então não foi bem por aí. Mas Mas tá um caminho pra cônsul. foi nas linhas de se vira aí para que eu seja o comandante militar na guerra contra o Mitridates. Hum, Como não, ele não pediu o consulado para ele não importava tanto, apesar da profecia. Só O que que ele pra queria, guerra. o que ele queria mesmo era toda a riqueza e glória. E lembrando, ele tinha basicamente 70 anos, né? Ele sabia que seria provavelmente o último conflito dele, e o que é melhor do que sair com chave de ouro, né? Ganhando de uma grande força lá do Oriente e se banhando em toda a riqueza depois dessa relativa fácil vitória. Lembrando que essa era o consenso lá, de que Roma já no seu poder 100% não ia ter dificuldades com o Mitridate. Então, o Mário fala isso pro Salpício, ó, eu te apoio, eu te dou todo o dinheiro que você quer, mas acho uma maneira aí de me colocar no comando do exército para a guerra no Oriente. Uhum. E bem, Vixe, mas quem decide isso tem que ser a Assembleia, não é? então, são os cônsules, né? São os senadores. Isso. E lembrando, o Sulpício é um mero tribuno da plebe. E que anda com um monte de gente que chama Anti-senado. Senado. É. Você não tem muitos contatos ali, não. Então, bem, nesse ponto estamos. Até aí tudo bem? Deu para entender? Digeriu tudo? Sim. Ok. Então, agora começa a bagunça. Hum. Tá preparado para bagunça? Tudo até esse ponto está relativamente estável. As coisas funcionam de forma geral como deveriam funcionar. Ok. Mas a partir desse ponto, que o Sulpício aperta a mão do Mário e fala: eu dou um jeito para você se você dá um jeito para mim, Hum. as coisas começam a sair dos trilhos. Hum. Que o Sulpício leva ao Senado essa proposta aí de passar a lei dos aliados e também propõe que o Mário seja levado para a guerra lá por causa da experiência dele, e que o Sula fique em Roma, como que Roma tem que ser protegida ainda contra esses pequenos rebeldes que ainda não aceitaram a proposta de paz de Roma, no caso os Samnitas. Ele já foi tão bem exitoso lá que ele deve ficar aqui, proteger, garantir que a guerra não. Quer dizer, que a guerra, por um lado, se resolva em definitiva com essa nova lei, e por outro lado, que esses rebeldes realmente deixem de ser rebeldes, como sejam aniquilados ou aceitem a proposta de Roma. Então, deixa o Sula aqui, manda o Mário e, ao mesmo tempo, passa a minha proposta. Obviamente, o Senado falou não. O Sula falou não. O que quer dizer com isso? Uhum. Não tem chance nenhuma que isso aconteça. E, bom, o Sulpício começou a
agitar o povo para ir contra o Senado e tirou da manga uma cartada que fazia muito tempo que ninguém dava. De fato, ironicamente, o último que deu essa cartada foi o próprio Mário. Lembra que quando o Senado não queria aprovar alguma coisa, o primeiro, lá em 130 alguma coisa, o Tibério falou, o Senado não quer? Vamos ver o que o povo diz então. E levou as leis diretamente para a Assembleia da Plebe. Então, o Tibério começou com isso. Depois o Caio fez o mesmo, a gente já sabe as consequências. E o último que fez isso foi o próprio Mário, lá quando ele teve o consulado em 107 para Jugurta. Lembra que o Senado não queria mandar ele para lá, porque sabia que ele teria muitas glórias se fosse exitoso. Então o Senado decidiu não mandar ele para Jugurta e o próprio Mário reuniu a Assembleia da Plebe e falou, votem no que vocês querem. O povo decide. O que o povo quer, o povo tem. Sim. Decidir entre o Mário e isso, isso é lá em 107. O Mário foi o último que tinha usado dessa artimanha aí. E agora o Sulpício foi lá no Senado e falou, Senado, vamos fazer isso aqui. O Senado falou não. Então, e aí o Sulpício falou, então vamos ver o que o povo quer. E ele, como tribuno da plebe, juntou toda a Assembleia da plebe e falou, povo, o que vocês querem? E bom, nesse meio tempo aí, não aconteceu da noite pro dia. Como ele foi pro Senado, fez a proposta, levou um não efetivamente na cara de todo mundo. E o Sula, ao ouvir isso, ele ficou tão puto com a mera proposta disso que ele falou, sabe o que, eu não vou nem esperar para resolver isso. Pegou todo o exército dele, eram 7 legiões nesse momento, que eram mais ou menos 35 mil soldados, e começou a marchar ali para ir para o Oriente. Ele foi para a concentração ali, a base que estava em Capua, que é um pouco mais para o sul de Roma. Então o Sula falou, não importa mais essas firulas políticas aí, tô pegando meu exército e partindo contra o Mitridates, que é o que importa. Então o Sula basicamente abandonou o navio, pegou o exército e vazou pro sul, e deixou o Sulpício sozinho lá contra o outro cônsul, que é tão irrelevante que nem nome tem nas fontes. e os apoiadores. E aí o Sulpício fez as artimanhas, as traquinagens políticas dele lá, e pediu para que os próprios apoiadores e o antissenado dele removesse o outro cônsul que ficou e os senadores do fórum onde ia ser votado lá essa questão aí com a Assembleia da Plebe. Então, para impedir que o Senado... tirou isso de hora. Isso, como se fosse, sei lá, peão no tabuleiro de xadrez. Tirou do tabuleiro. Fisicamente foi lá, pegou as pessoas e tirou do fórum para que não tivesse, politicamente falando, né, uma contagem de votos que pudesse desfavorecer ele. Então, de novo, com o apoio dos 600 aí, membros do Antissenado, com o apoio da Assembleia da PEB e com o apoio político do Mário, ele basicamente forçou o pé na votação e conseguiu que a Assembleia da Plebe aprovasse a Lei dos Aliados e aprovasse fazer do Mário o comandante na Guerra do Oriente, em vez do Sula. Então, o Sula já tinha partido, né? O Sula já tinha partido. O Sula já estava lá em Capua já. Mas nesse momento, basicamente, usar termos técnicos aqui, né, cagou para tudo que era Constituição. Na força do braço do antissenado, removeu quem era contra, passou a lei ali na Assembleia do Povo, da plebe no caso, e decretou lei de que os aliados tinham voto agora 1 para 1 e que o Mário seria o comandante da guerra. Não seria cônsul, mas seria o comandante do exército do Oriente. E bem, isso decidido, 2 emissários ou mensageiros são mandados lá para Capua, no campo de concentração ali do exército do Sula. Então eles chegam lá e falam, Sula, seguinte, teve uma votação lá e a Assembleia da Plebe decidiu que não é você mais que vai para o Oriente contra o Mitrídates. Agora vai ser seu velho parça lá, ex-comandante Mário. E não é só uma questão de não vai você, mas vai o seu exército. Lembrando que o general era a cabeça do exército, né? Que as pessoas se alistavam em razão de quem seria o general, porque era ele quem garantiria a distribuição de riqueza e terras depois.
Então não era só uma questão de devolva o exército aí, era uma questão de dissolva o seu exército e volta para Sim. Roma, que o Mário vai juntar os homens dele e ir lá pro Oriente. Ganhar todas as riquezas e glórias que você pensou que seriam suas. Bom, essa foi a mensagem dos mensageiros. Lá vai, lá vai. E aí, eu quero que você se coloque no lugar do Sula Hum, e imagine qual foi a resposta dele. eu acho que ele não voltou, não. Acho que ele falou: Bom, "Nep, vou atacar, vou pra lá, foda-se, já tô aqui". já estava com 35 mil homens, né? Essa é uma boa especulação. Uhum. Mas para aumentar um pouco mais o drama narrativo, só vamos lembrar você e os ouvintes qual que é o momento do Sula. Que depois de passar décadas sendo coadjuvante, Finalmente. finalmente ganha o Oscar de melhor ator. Quando alguém da academia vai lá, dá um tapa na cara dele e fala: devolve isso aqui. Você estava na categoria errada. Volta para ser coadjuvante lá. Isso daqui foi tudo um erro. Igual lá no prêmio do. Quando que foi? Em 2018, alguma coisa, que deram o prêmio pro filme Sim, errado. do La La Land, não era É, pro La La Moonlight. Land, o Moonlight, foi mais ou menos. Imagina essa situação, devolve aí. Foi tudo um erro. Deus. E ninguém menos do que o Mario, né? Que era o cara que snobou os Fula por todos esses anos. E Então, que nunca era. reconheci. E era um ícone dos populares, enquanto o Sula era um ícone dos opiáceos, dos conservadores. Ao ponto de trocar a casaca. De Então, sim. contra o Mario. Meu Deus. Então você imagina a tensão nesse momento, você imagina o peso da cara do Sula ao escutar isso dos mensageiros. Meu Deus do céu. Bom, então, esse é o momento. O que o Sula Hum. faz? Então. Não, você ouviu o que eu falei ou não? Que ele fala, não me importa nada, vou seguir por Oriente. Essa é a sua Sim. especulação, né? Foi, mas agora há pouco eu falei, não vai me dizer que o cara ficou tão puto ao ponto de, tipo, ou se aliar com outro ou ir contra o Mario. Se aliar com outro, que outro ele podia se aliar? O que ele tá indo atacar. Contra o Mitrídates. É. Não. Ou ir contra o Mario de alguma forma. Uhum. Você está nas linhas corretas, mas não na mão precisa. É. Ó, em todo esse contexto aí, o que o Sula decide fazer, na verdade, faz duas coisas. A primeira, imediata, é ele escuta isso e olha para 6 legiões dele, lembrando, 35 mil homens que são fiéis a ele, que Sim. também vão ter muitas riquezas aí com essa campanha, e fala para eles: olha só que curioso, esses dois caras aqui estão me dizendo que vocês têm que voltar para casa porque a guerra agora, É do segundo a Mario. Assembleia da Plebe, é do Mário, não é mais nossa. E ele, lembrando, é cônsul, não é só comandante, ele é cônsul. Então ele fala, Uhum. provavelmente com um tom de deboche, né? Olha o que aconteceu aqui. Vocês acreditam nisso? Estão vendo essa palhaçada aqui? É, Esse povo que gosta dele. E ele pergunta para eles, né? O que vocês acham disso? O que vocês querem fazer com essa informação? E a primeira coisa que os soldados fazem é pegar pedras que estavam ali no chão e Hum. tacam nos mensageiros. Então a reação imediata a essa mensagem é matar os mensageiros. Como é que eles É, tinham coragem de simplesmente propor um negócio. vocalizar uma mensagem tão absurda como essa? E aí Perigoso. vem a segunda decisão, que você não adivinhou precisamente, mas eu garanto ninguém em Roma, nem perto de Roma, conseguiria adivinhar naquele momento. Ok. O Sula olha para eles e fala: essa é a gota d'água. Hum. Tudo tem um limite. Vamos voltar para Roma e mostrar quem manda. Ok. Aí é o divisor de águas na história da República Romana. Pela primeira É, vez em 5 séculos, basicamente, um exército romano decide marchar contra Roma. Roma. Hum. Em vez de inimigo, em vez de aliados que se
lembrando, os aliados nunca tentaram invadir Roma, eles só estavam tentando a independência. Mas pela primeira vez em 5 séculos de república, na verdade em toda a história de Roma, né, mesmo quando era o reinado de Roma lá, que tinha os reis, ninguém nunca antes tinha entrado com o exército romano em Roma. Sim. Com intenções militares, digamos. E aqui estava o Sulla, com seus 35 mil homens, fazendo exatamente essa decisão. Vamos voltar para Roma e botar ordem na casa. Meu Deus. Acabar com essa patifaria. Uhum. Claro, ninguém jamais em seus sonhos de febris aí podia imaginar que um cônsul romano usaria o exército romano para atacar Roma. Sim. Mas era isso que estava prestes a acontecer. Deus. E é isso que saberemos como se desenrola no próximo episódio, ouvintes. Esse daqui, já chegamos no limite de horário. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu só por curiosidade abri aqui o Audacity para ver quanto tempo tem de gravação. Ele vai parar. Não, esse é um excelente momento para parar. Porra, essa aí vai ser um belo de um gancho mesmo. No próximo episódio, o que Sulla faz com um exército de 35 mil homens contra a própria cidade de Roma. E mais importante ainda, né? Como o Mário reage a isso. Sim. O que acontece nesse momento aí histórico. Óbvio, a gente sempre fala de momentos históricos aqui, por isso que estamos fazendo essa série. Mas se tem um momento realmente antes e depois, é esse daí. De um cônsul romano decidindo invadir Roma com o próprio exército. Sabendo uma coisa? Pera aí, como mostrar quem manda nessa casa. É isso aí. Lembra que eu falei, a bagunça vai começar? Bom, prepare-se. Prepare-se. Se você pensava que os maiores inimigos romanos eram externos, você estava enganado. Agora sim, o pau vai quebrar e vai quebrar com força de exército consular em Roma. É isso. Tá bom, então. Tudo bem, ouvintes? O filho do Mário vai fazer. A história tá. O começo do fim tá apenas começando. Então, eu não tô com bons sentimentos, mas vamos lá. Claro, isso não é spoiler, né, no sentido, se você for no Wikipedia, você vai saber imediatamente o que aconteceu. Mas, né? Vou ver. Mas bem, preparem-se para o próximo episódio. Bastante coisas vão acontecer. O senhor Shyamalan lá, o diretor indiano de filmes reviravoltas, vai aparecer de novo. A palavra surpreendentemente será usada muitas vezes. E é isso. Muitos clímaxes estão por vir. Então tá bom. Ansioso pela continuação agora. Veremos. Então, usem o meio tempo aí para conferir as fontes, as referências. Estudem aí como isso foi desenrolar. Vejam os links aí, principalmente do Mitridates e como todo o conflito que a gente falou dele, mas não falou o que está acontecendo lá agora, né? Simplesmente paramos no ponto aí de que fizeram um genocídio aí dos romanos nas vésperas asiáticas. E tomou conta de... e agora ele está basicamente esperando os romanos chegarem, né? Fiz minha parte. Minha jogada é essa. Mas claro, ele não está esperando só na defensiva, né? Tem coisas aí acontecendo também que a gente vai focar no próximo episódio do lado de lá. É isso aí, então. Até lá.